que preza pelo caráter, pela retidão moral, ambos no centro de um escândalo sexual. O Balanço Geral teve acesso aos depoimentos das vítimas e dos policiais militares suspeitos de assédio dentro do Hospital da Polícia Militar aqui na nossa capital. A reportagem exclusiva é da Beatriz Frenner. Beatriz. São pelo menos 4 vítimas, 4 estagiárias que denunciaram tanto soldado quanto capitão da Polícia Militar por esses casos aí que envolveriam situação de assédio sexual e também de coação. Nós conversamos com exclusividade com algumas dessas vítimas. Esses fatos todos teriam ocorrido por cerca de 1 ano e meio e uma das estagiárias era menor de idade na época desses fatos. São mensagens trocadas pelo celular, também convites considerados ali extremamente delicados, denúncias seríssimas, convites envolvendo, por exemplo, um chamado para sexo a 3 entre os denunciados e também as vítimas, as estagiárias. Como você disse, Luciana, nós conversamos com exclusividade com algumas dessas vítimas, tivemos acesso a esse processo, temos aí trechos das falas dos acusados durante esse interrogatório que foi feito e também conversamos diretamente com a soldado que foi denunciada. Tudo isso está na denúncia também do Ministério Público e a partir de agora, com exclusividade, a audiência do Balanço Geral também tem acesso a essas informações. O começo do estágio é tudo muito tranquilo, mas depois começou as investidas, as passadas de mão, quando a gente estava sozinha numa sala. O caso de assédio que essa mulher relatou aconteceu quando ela menos esperava, em um lugar que deveria ser seguro, dentro do Hospital da Polícia Militar do Paraná, em Curitiba. Ele perguntou se eu não queria sair com ele, com mais uma soldado que trabalhava no hospital. E eu falei que não, que na minha entrevista eu deixei claro que eu era casada. Pelo menos 4 mulheres apresentaram denúncia ao Ministério Público. O documento tem o depoimento de 13 testemunhas. Nós tivemos acesso exclusivo a esse conteúdo, o que dizem as vítimas e também os acusados. São casos de crimes sexuais, assédio, ameaças. As vítimas seriam sempre mulheres jovens, estagiárias do hospital. E o principal acusado, um capitão da Polícia Militar, que não agia sozinho. Uma soldado da PM também foi denunciada pelo Ministério Público. Todas as vezes que eu via ele, eu já mandava mensagem pro meu namorado, eu mandava mensagem pra alguém, tipo, cara, ele tá vindo aqui, eu não sei o que vai acontecer comigo, entendeu? Essa jovem conta que as insinuações começavam já na entrevista de estágio. O capitão da PM desempenhava uma função de chefia no hospital. Ele era o responsável pelas contratações. De acordo com as denúncias, durante as entrevistas, o capitão classificava as candidatas com estrelas. Um ranking que seria baseado na aparência física das jovens. Essa garota era menor de idade quando foi vítima do assédio. Ela foi para a entrevista de estágio acompanhada da mãe dela. Ele saiu da sala que a gente estava em reunião e daí ele perguntou se aquela pessoa que estava lá fora era minha mãe. E daí, quando ele voltou, ele viu que era minha mãe e falou assim pra mim, ai, parabéns, você vai sempre ficar bonita igual ela. E ele me avaliou como 3 estrelas. Ele disse que gostou muito de mim e que tinha algumas outras meninas, mas ele tinha gostado mais de mim. O capitão da PM não negou o fato. Esse é um trecho do depoimento do denunciado. O material obtido com exclusividade tem 1 hora e meia de duração. O oficial confessa que fez o comentário e que considera isso como um elogio. Posso ter falado, não lembro exatamente se aconteceu isso, sua mãe é bonita, tá? Então você tem geralmente as filhas ficam com umas mães, ponto. Isso começa a fazer um elogio à mãe, tá? É gentil, né? Sem nenhuma conotação, nada. Não só pessoalmente, as insinuações também teriam sido feitas por mensagens no celular, enviadas pelo capitão para as estagiárias. Os prints servem como prova e foram anexados ao processo. Aconteceu com a mesma estagiária menor de idade. Esses prints mostram mensagens enviadas pelo capitão para o celular da adolescente. Ele escreve: "Que foto linda!"
e manda um emoji de uma expressão com corações. A adolescente se incomoda e apaga a foto do perfil. Na sequência, a menor tenta alertar o PM e envia uma mensagem dizendo: "Me senti desconfortável. Acho que temos que ter um contato profissional." Ele responde: "Mas sempre será assim." No depoimento para a corregedoria da PM, o capitão se explica de outra forma e culpa até a vítima. Hoje apaixonado. Eu lembro que eu não sei qual é esse emoji, mas eu lembro que uma certa vez ela falou, eu falei da foto dela, ela pegou e tirou. Aí eu falei: "Olha, fica tranquilo, eu tenho filha na tua idade." E daí eu vi que por esse comportamento dela, eu até nem falei mais com ela, sabe? Eu me afastei totalmente porque eu vi que ela podia ter interpretado alguma coisa de forma errada. Depois daquilo, ele nunca mais, ficou assim, uma semana assim, sem falar comigo, né? Porque eu acho que ele tinha entendido que eu não queria, né? Quando eu voltei a ficar sozinha, porque eu tinha ficado um tempo com as meninas, né, na salinha, ele veio de volta me cumprimentar com um beijo no rosto. E a principal, assim, coisa que eu vi que aquele contato não era normal, carinhoso, era porque ele não fazia na frente de outras pessoas. A soldado, que foi denunciada junto com o capitão, também por assédio sexual, era enfermeira da unidade. A militar teria abafado as denúncias feitas internamente pelas vítimas. Como uma mulher, eu achei que poderia buscar mais força. E aí ela me disse que já sabia do que acontecia, já tinha falado para ele parar de fazer isso ali dentro. Deu a entender que ela já sabia que isso acontecia muito antes, com outras pessoas, mas que o caso nunca tinha sido aberto, nunca tinha sido resolvido. Essa gravação foi feita por uma das estagiárias em conversa com a soldado. A policial se justifica sobre não ter levado a denúncia adiante. Eu, como mulher, eu me sinto na obrigação. Aconteceu com outras pessoas, sabe? Citaram 1 milhão de outros casos que eu nem sabia que tinha acontecido. Gente que pediu para sair daqui, inclusive militar, para eles, sabe? E foi antes de eu chegar também aqui, eu não sabia dessas coisas. Inclusive eu falei com ele. Aí você falou que não queria fazer mais nada. Se você acha que eu devia ter feito alguma coisa e não fiz, pode falar na hora também, não tem problema, entendeu? Só tô falando que foi tipo assim, o que eu entendi daquela situação foi que você não queria. Pra ser bem honesta com você, eu não acho ruim tudo isso ter acontecido. Acho bom, justamente para parar, mas sobreviveu junto. Essa outra vítima conta que os 2 PMs agiam juntos nos casos de assédio sexual. Para ela, a situação chegou ao limite quando o capitão fez uma proposta envolvendo a soldado denunciada. Ele deu muitas voltas e chegou nesse assunto. Perguntou se eu não queria sair sexo a 3 com ele e a soldado. E aí eu falei, na minha entrevista, eu falei pro senhor que eu era casada, que eu tinha minha família e nunca eu faria isso. No depoimento, o capitão da PM nega e mais uma vez responsabiliza a vítima. Ela começou me mandando mensagem assim do tipo, se precisar de qualquer coisa me chama aí. Teve mensagens assim que foi do tipo, quero te sentir dentro e tal, então vai tudo contra o que ela falou, de que nunca tinha dado liberdade e tal. Por que essa mensagem? Eu espero que essas mensagens venham e vão procurar também por outros meios, né, e explicitar, porque uma coisa é ser acusado de cometer crime, né? Outra coisa são os pecados que eu cometi contra Deus e contra minha esposa, já estou resolvendo, mas não são crimes. A jovem conta também que após denunciar o caso, teria sido perseguida pela soldado. As ameaças eram as testemunhas do caso. Eles ameaçaram uma testemunha dentro do refeitório, falando que sabiam onde ela morava. E que se continuasse com isso, eles iam ter que tomar alguma providência. Tentaram me mandar embora mais de 2 vezes. Aí ela começou a fazer eu limpar com esponja carrinho de emergência. Eu fazia trabalhos que eram dela. Quando ela não gostava de alguém ou ela achava que a pessoa não era, ela procurava o nome completo no site da polícia para ver. Ela se aproveitava do acesso que ela tinha para conseguir investigar a vida das pessoas, era isso? Isso. Ela tinha acesso a tudo por ser uma policial militar e ela se aproveitava disso para procurar, para saber da vida das pessoas. A soldado da PM também nega todas as acusações de assédios sexual e moral e confessa que até se aproveitou do acesso ao sistema da Secretaria de Segurança Pública para puxar a ficha de uma das candidatas. Por isso, ela também responde ao crime de violação do sigilo funcional. Quando a senhora disse que teve que entender o necessário consultar os dados da
no sistema CESP intranet. Qual que é o objetivo mesmo? Era porque ela tinha tatuagens e vocês queriam saber se ela tinha antecedentes, seria isso? A gente se perguntou, né? Falou assim, olha, acho que ninguém mais vai fazer isso, ela tem um monte de tatuagem, ninguém pesquisa, vamos fazer uma pesquisa só para ver os antecedentes dela. A gente não sabe com quem a gente está trabalhando aqui do lado. E por que a senhora fez uma nova consulta acerca dos dados dela no dia 31 de dezembro? Eu estava na cidade de Guaratuba e o investigador me pediu o endereço, visto no meu interesse de representação, ele me pediu o endereço dela. As denúncias só vieram à tona quando outro militar ficou sabendo dos fatos. E mais funcionárias do hospital relataram situações envolvendo o capitão. Ele teria sido flagrado com uma estagiária no colo e até saindo do banheiro com uma outra funcionária. Também, no meu ouvido, ela disse que no segundo ou terceiro dia que ela estava trabalhando, estava sentada no computador, o senhor chegou por trás, deu um beijo no pescoço dela e falou: bom dia, minha morena linda. Isso não procede. O que houve, que eu já explicitei para o senhor, e vai vir a luz aí nos autos. Tudo que aconteceu foi consensual, né? E não houve nenhum assédio. Você tirou coragem para conseguir falar tudo isso, fazer essa denúncia? Eu não sei, na verdade. Foi porque eu vi a outra vítima sofrendo e não poder fazer nada. Ela contando para soldado e a soldado só espalhando o que estava acontecendo e não fazendo nada. E os próprios funcionários lá dentro sabem que isso acontece. Só que vão falar o quê? E eu, por ser menor, eu era uma menina, entendeu? Que eu não tinha maldade na minha cabeça em pensar. E daí foi acontecendo isso, eu fui percebendo que não era normal, que não era uma relação de amizade, ele é meu amigo. Até porque eu não estava lá para fazer amizade com ele. Ele era meu chefe, só queria que ele me tratasse normalmente. Todos os casos teriam ocorrido entre abril de 2021 e outubro de 2022, mas só vieram à tona neste ano. Antes disso, vários policiais que teriam conhecimento da situação permaneceram em silêncio. A soldado denunciada, que também seria cúmplice do capitão, passou a criticar ele somente depois da polêmica. Ela diz que também sofreu ameaças do capitão. Ele tava com a arma no coldre, assim, e ele pegou e falou: que história é essa de você sair falando tudo pro cara lá? Eu falei: que cara? Ele falou: não, eu já sei tudo que você falou com ele e depois a gente vai conversar sobre isso. Aí no outro dia, quando eu cheguei no ambulatório, ele me empurrou na parede, assim, com o braço, assim, e ele falou assim: e cuidado que eu posso acabar com a sua vida. A soldado ainda denuncia o coronel do hospital da PM. Ele pegou e falou assim: você tá gravando? Eu falei assim: não. Aí na outra sala, que era a última do corredor, assim, ele pegou e falou assim: sobre os fatos que você me contou ontem, você tem certeza que você viu? Eu disse que sim. Mas como que foi? Aí eu fui e relatei novamente os fatos para ele. Eu não entendi, parecia que ele queria que eu dissesse outra coisa. Após a denúncia, o capitão foi transferido para outra cidade. Chegou a ser preso durante as investigações, mas foi solto e responde em liberdade. Hoje, os dois estão afastados dos cargos. Mesmo que você não vá resolver, não vai ser ouvida, é muito importante denunciar para que esses casos cheguem na mídia, cheguem para todo mundo, que todo mundo possa saber quem são as pessoas que estão representando os papéis tão importantes na nossa sociedade, né? São crises de pânico que eu tenho de, às vezes, estar em casa sozinha e pensar que eles podem entrar na minha casa. Ou de eu estar saindo e pegarem a minha família. Eu sei que não são todos os militares que são assim. A gente teve assistência de militares que deram a cara dele a tapa por conta da gente, por saber que realmente acontece isso. E a minha carreira vai continuar, mas infelizmente é uma coisa que pesou muito. Olha, agora continua aqui com a gente, continua com o BG, por quê? Porque você vai acompanhar a partir de agora mais detalhes sobre esse caso, né? Você vai acompanhar agora aqui no Balanço Geral uma questão fundamental sobre esse caso. A Beatriz vai trazer para a gente agora todos os detalhes. Beatriz.
Exatamente, Lucia. A gente acabou de exibir uma reportagem completa com esses depoimentos exclusivos, denúncias muito sérias e falas muito delicadas que foram apresentadas por essas vítimas e também esses trechos, né, do depoimento que foi dado tanto pelo capitão quanto pela soldado durante essas investigações. Pois bem, nós fomos atrás das defesas dos advogados que representam, então, esses dois denunciados pelo Ministério Público. E a gente tem aqui as notas, vamos trazer elas com todo o esclarecimento possível aqui sobre o que diz para dar esse direito de resposta aí por parte das defesas. Eu lembro vocês que daqui a pouquinho a gente vai mostrar a resposta numa reportagem, numa conversa direto com a soldado denunciada. Ela atendeu a nossa equipe de reportagem e falou a versão dela. A gente vai mostrar daqui a pouco. Antes, a gente chega aqui com as notas. Primeiro, a doutora Rayane Chaves, que é do escritório que, portanto, responde pela defesa da soldado. Ela disse que a denúncia tem acusações que se baseiam em conjunturas não comprovadas e que não existem provas ou testemunhas que atestem o que foi alegado. Os fatos de supostas vítimas também, de acordo com a nota, já foram refutados nos autos do processo e que as vítimas buscam a mídia de forma apelativa. Além disso, a defesa da soldado também expõe aqui que a soldado tem mais de 10 anos de atuação na Polícia Militar do Paraná e que sempre agiu respeitando a legislação pátria com conduta ilibada e que lamenta a exposição sofrida pela acusada. A gente lembra que em nenhum momento foi feito qualquer tipo de exposição dos acusados, por ser um processo que também tramita em segredo de justiça. E afirma que os esclarecimentos serão dados aí no correr desse processo que já foi aceito, acatado pela Justiça. Denúncia do Ministério Público que virou, portanto, processo por parte da Justiça aqui do Paraná. Nós procuramos também, como eu disse, o setor de advocacia responsável pela defesa do capitão. M. de Almeida é o escritório que responde por ele. E a gente vem agora com os detalhes também de que eles refutam esse processo, dizem que os fatos não são verdadeiros, que a versão acusatória em troca de mensagens, em que esses textos, essas mensagens não foram periciadas e que não se extrai nenhum delito dessas mensagens. O Poder Judiciário, até esse momento, ainda diz a nota, ouviu as testemunhas de acusação e eles colocam que foi evidenciado que algumas conversas que se comprovam ali que as vítimas sedizentes, na verdade, faziam algum tipo de interação recíproca com o capitão denunciado, que há inclusive nudes, de acordo com a nota da defesa do capitão, que teriam partido por parte das possíveis vítimas, então, relatadas nesse caso, e que as vítimas se mantiveram ali com essa versão e também que eles consideram aqui que tudo vai ser esclarecido no processo que segue em sigilo, ou seja, em segredo de justiça. Bom, como eu disse, nós conversamos com a soldado que foi denunciada por essas vítimas que nós conversamos, denunciada pelo Ministério Público e que está sendo, portanto, investigada também nesse processo da justiça. Ela apresentou as versões dela sobre esses fatos todos, elencando aí situações de assédio sexual e também de assédio moral, o que foi relatado durante a entrevista aqui com uma das vítimas. A partir de agora, você acompanha o que disse a soldado sobre essas acusações. Na entrevista, a soldado denunciada por assédio sexual e violação do sigilo funcional refuta todas as acusações. Ela é apontada por uma das vítimas por ter supostamente abafado as denúncias contra o capitão. A soldado disse que informou outros policiais sobre o caso, mas que achava ideal que a situação tivesse sido resolvida internamente. Eu nunca fui chamada por nenhum superior meu para conversar sobre absolutamente nada disso. Não poderia ter sido realizada uma sindicância interna, poderia ter esclarecido isso a nível do hospital mesmo. Em um áudio gravado pela estagiária, a soldado diz saber de muitos outros casos envolvendo o capitão e que até outras militares pediram o desligamento do hospital por causa de assédio. Eu, como mulher, eu me sinto na obrigação. Aconteceu com outras pessoas, sabe? Citaram 1 milhão de outros casos que eu nem sabia que tinha acontecido. Gente que pediu para sair daqui, inclusive militar, carreira, sabe? Durante a entrevista, ela explicou que as situações teriam acontecido antes dela entrar no HPM. Existiram outros casos
supostamente de assédio, porém eu não trabalhava no hospital naquela época, e outras 2 pessoas envolvidas em supostas situações de assédio também que estão no processo, que eu conheci, mas eu não tinha nenhum tipo de convivência, não eram do meu setor, era totalmente alheio a mim. Casos de assédio moral não foram oficializados na denúncia, mas uma das estagiárias que deu entrevista exclusiva à RIC TV relatou que sofreu esse tipo de violência por parte da soldado. Ela disse que teria sido perseguida e duramente criticada pela policial depois de ter feito as primeiras denúncias contra o capitão. Também era obrigada a executar serviços que não faziam parte do trabalho dela, como uma espécie de retaliação. Eu, principalmente como supervisor, eu tinha obrigação, né, de chamar a atenção dela quando ela realizava alguma atividade indevida, quando ela realizava atividades acadêmicas no horário de trabalho, eu cobrava a realização de atividades que cabiam a ela. Então, certa vez eu solicitei a limpeza de um carrinho de emergência e ela não limpou, dizendo que isso não era obrigação dela. Porém, existe uma resolução no Conselho Regional de Enfermagem do Paraná dizendo que é sim atribuição do enfermeiro a limpeza e a conferência do carrinho de emergência. A soldado denunciada também responde por violação do sigilo funcional contra essa mesma estagiária, por ter acessado o histórico e também os dados da jovem no sistema da Secretaria de Segurança Pública do Paraná. Foi juntado no processo que a primeira busca que eu fiz no nome dela foi no dia da contratação dela, visando a segurança, a minha segurança e a de todos que trabalhavam ali, porque não existe um setor dentro do HPM que fizesse uma busca por antecedentes criminais. A segunda busca foi realizada quando eu confeccionei um boletim de ocorrência na delegacia da calúnia e da difamação dela, né? Ela atribuía um crime a mim que eu não cometi e me difamava por todo o hospital. E nesse momento, o investigador que fazia o boletim de ocorrência, ele me perguntou o nome completo dela. Essa busca relacionada aos antecedentes criminais no momento da contratação, ela é um padrão dentro do hospital? Todas as estagiárias passavam também por esse tipo de... Eu fiz de todas as estagiárias que eu contratei. A denunciada também negou qualquer tipo de envolvimento com o capitão, mesmo uma das vítimas relatando que ele mencionou o nome da soldado em um convite para sexo a 3. E no próprio depoimento, ela diz que o convite só partiu dele e que a minha relação com ela era estritamente profissional. E ela diz que existem conversas no WhatsApp em que ele envolve o meu nome nesse convite, só que ela nunca apresentou nenhum tipo de prova. O que você acha que pode ter influenciado, se isso de fato ocorreu, o capitão a ter utilizado o seu nome num convite como esse? Não, essa é a minha maior dúvida, eu não faço ideia. A soldado denunciada também responsabiliza uma das vítimas pelo caso e até justifica ter acessado conversas da estagiária no WhatsApp. Nós tínhamos ali um WhatsApp business, né, que era usado para passar alguma orientação para o paciente, para agendamento de consulta, e era o mesmo computador que eu utilizava. Então eu cheguei, ela já tinha ido embora, né? Aí eu cheguei, liguei o computador e eu vi lá fotos enviadas. Eu falei, uai, o que é isso? Estão usando o WhatsApp do ambulatório para enviar foto para as pessoas? Aí que eu vi que era o WhatsApp particular dela. Aí eu já chamei o outro enfermeiro, expliquei a situação para ele, mostrei para ele e já fechei. Por fim, a soldado permanece negando todas as acusações e fala sobre comportamentos gerais no ambiente de trabalho do HPM, além do histórico do capitão também denunciado no mesmo processo que ela. A própria direção do hospital diz que ele tinha uma fama, né, de ser galanteador, de elogiar e tudo, porém, nunca foi dirigido dessa forma a mim e nunca chegou ao meu conhecimento como chegou, né, quando a estagiária menor ali me disse. Estou na PM tem 10 anos, no HPM eu fiquei por 2 anos, eu tive várias estagiárias, várias pessoas subordinadas a mim e nunca houve nenhum tipo de queixa, nem dessa natureza, nem de qualquer outra. É mais uma história exclusiva, do jeito que só o Balanço Geral sabe contar. Ouvimos todos os lados dessa história. Todo mundo deu a sua versão dessa gravíssima denúncia de assédio que ocorreria dentro de uma instituição renomada,
é uma instituição muito querida por todos, principalmente para quem é membro da corporação da Polícia Militar, que é o Hospital da Polícia Militar. Denúncia de assédio sexual muito grave. Ouvimos todos os lados, Beatriz Frenner, e o que diz a corporação, o que diz a Polícia Militar com relação a essas denúncias? Olha, Luciana, como essa situação envolve, então, capitão e soldado, os dois da Polícia Militar, e tudo teria acontecido dentro do Hospital da Polícia Militar aqui do Paraná, em Curitiba, a gente foi atrás também de uma resposta por parte da corporação. A PM disse que apurou rigorosamente todos os fatos que foram apresentados em denúncia do Ministério Público e acatados pela Justiça. Também pontuou que não coaduna com esse tipo de conduta e que, inclusive, pratica direitos humanos diariamente em suas instituições. A Polícia Militar também informou que não prestaria maiores detalhes em relação ao fato, pela situação toda, pela denúncia estar correndo aí em segredo de justiça. Então é isso, Luciana. A gente tem a fala das vítimas, dos acusados, as defesas, também o que diz a corporação da Polícia Militar a respeito desses fatos que teriam acontecido em uma importantíssima instituição de saúde ligada à PM, o HPM aqui de Curitiba, Luciana. Muito obrigado, Beatriz, pelas suas informações. Márcia Marcondes. Uma situação gravíssima que acontece em um ambiente em que nós temos muita hierarquia. Conversávamos enquanto a reportagem estava no ar, né, enquanto assistimos a essa reportagem muito bem produzida, por sinal, por toda a equipe, pela Beatriz Frenner, sobre isso, né, o que caracteriza o assédio sexual, doutora Márcia. Quando a gente fala em assédio sexual, quando se fala na lei, se fala no seguinte, que um superior hierárquico, que pode ser em qualquer tipo de instituição, qualquer tipo de local de trabalho, inclusive nas escolas, quando essa pessoa que está nessa posição superior, ela importuna sexualmente essa pessoa que está numa situação inferior e que pode ser prejudicada pela ação daquele que está assediando. Então é importante que se entenda isso. E que não é necessário que se passe da conversa, ou que se passe até de olhares. Ela pode ser feita por qualquer situação, por gestos, por palavras, por toques. E aí pode se agravar a situação criminal de acordo com o que acontecer. Mas basta que a vítima se sinta importunada. Ali fala, não é assim que funciona. Inclusive, uma das vítimas diz assim, eu não me sinto desconfortável em razão exatamente da situação funcional. Então é isso que caracteriza. É importante sim que a gente entenda que o assédio não pode ocorrer, que as pessoas não precisam e não podem ficar caladas numa situação dessas porque elas crescem. A pessoa que comete assédio, ela dá certo com a primeira, ela continua fazendo com outras vítimas. Então, em proteção de você mesma e em proteção a outras pessoas, é importante que se faça a denúncia para que isso não ocorra. Mas se ele já é greve em qualquer ambiente, vamos pensar que num ambiente de funcionalismo público, isto há uma agravante, quando se fala nas forças policiais, mais ainda, ou seja, a gente se sente desprotegido como sociedade num todo por ver uma situação dessas acontecendo. Queremos sim uma apuração eficiente, uma apuração que se chegue até o final, apurando cada uma das responsabilidades. Mas lembrando que não se pode deixar de denunciar porque existe essa possibilidade ou essa ameaça constante só pela situação de chefia. É importante que aconteça isso porque as pessoas têm que entender que homens e mulheres podem conviver no mesmo ambiente e devem ser levados para frente na sua atividade profissional apenas não somente pela sua competência. No órgão público você deve procurar, Márcia Marcondes, é isso, né? A corregedoria. Exatamente. Corregedoria, vá lá, denuncie qualquer tipo de coação, qualquer tipo de abuso, mediante ameaça, muitas vezes, né? Vem da pessoa que está lá em cima no grau de hierarquia. Aí no ambiente corporativo, na sua empresa, procure o RH, né? Procure o RH da sua empresa, denuncie qualquer tipo de assédio, seja moral, seja sexual, não deixe passar. Beatriz, muito obrigado pelas suas informações. Olha aí, ainda hoje no BG, uma espera de meses que só aumenta a angústia de quem está com dor, de quem precisa de uma consulta pelo SUS. Só tem promessa. Quando chove aqui é um desastre. Isso aqui é BG na comunidade. O BG na comunidade acompanhou a via sacra de duas mulheres. Em comum, a necessidade de uma consulta médica especializada. Aparecida no Campo de Santana e a Isabel,